Estudo evangelístico, o Evangelho de Jesus Cristo. Caros e amados irmãos do Senhor Jesus Cristo e visitantes, vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo esta noite. Olha aqui. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha aqui. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em Marcos 1:1. Marcos 1:1 fala o quê? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí. Também o Evangelho é o Evangelho da paz. Olha aí, o que é o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho da paz. Isso está em Efésios 6:15. Que o apóstolo Paulo escreve nesse versículo, que ele diz, literalmente, que esse Evangelho é o Evangelho da paz. Ou seja, paz com Deus e paz uns com os outros. Paz no mundo, vamos dizer assim. O Evangelho de Jesus Cristo fala e revela quem é Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí. O Evangelho de Jesus Cristo fala quem é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Olha aqui. Deus é o Evangelho. Olha aqui. Deus é o Evangelho. O Espírito Santo é o Espírito do Evangelho. Olha aí. O Espírito Santo é o Espírito do Evangelho. Por isso que nós falamos que o Evangelho revela Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito que procede do Pai e do Filho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está onde, irmãos? Romanos 1,16. Mas também o Evangelho é o Evangelho do juízo de Deus, para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitam essa salvação que Deus oferece ao pecador. Isso está em 2 Tessalonicenses 1:8. Ou seja, em Tessalonicenses fala que o Evangelho é para a condenação daquele que não crê no Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. E no Evangelho de João ele já começa dizendo, né? O evangelista João, no seu Evangelho, no capítulo 1, ele começa dizendo, apontando para Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Evangelho é o quê? A vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai debelar as consequências do pecado, que vai desmanchar tudo que foi errado, tudo que está errado como consequência do pecado. Isso desde Adão, desde a queda. Mas eu pergunto novamente, o que é o Evangelho? Vamos ler de maneira mais detida, Romanos 1:16, 17, vamos lá, Romanos 1:16, 17, por favor, vamos abrir, porque daqui é o versículo chave, né, do Evangelho. Olha aí, o que diz aqui nesse texto da palavra de Deus, no livro de Romanos, diz assim. O apóstolo Paulo, né, que escreveu esta carta, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aqui primeiro nós estamos vendo o quê? Que ele diz que o Evangelho o quê? É o poder de Deus. Está aí. Já para a salvação dos que creem. Quem não crê, não pode ser salvo.
E diz que esse evangelho é o poder de Deus. Mostra o quê? Que o poder de Deus, só o poder de Deus pode salvar o pecador, pode tirá-lo das consequências do pecado, pode tirá-lo da morte que veio por causa do pecado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas daqueles que creem. Quem não crê, não vai poder ser salvo. Quem não crê em Cristo, quem não aceitar o evangelho da salvação em Cristo, não poderá ser salvo. Não poderá. E ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, mostrando o quê? Uma salvação universal. Não está dizendo que todo mundo será salvo. Ele já restringiu. A salvação é para aquele que crê. Então, não é todo mundo, é quem crê. E ele diz aqui, né, finalizando esses versículos, no 17, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha aqui, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse evangelho se revela a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é a justiça de Deus, ou seja, o homem, o pecador, precisa de uma justiça fora dele para que ele possa ser salvo. Aí, como é o evangelho. Por isso que diz, evangelho de quem? De Jesus Cristo. Ele é a justiça. Ele é sim o autor dessa salvação. Ele é o autor da salvação. Aqui. Então o evangelho vai revelar quem? Que Deus propõe uma salvação pela fé através de um Salvador, que é um Salvador que justifica o pecador diante de Deus. Olha aí, irmãos. Obrigado. Então, irmãos, o evangelho é a mensagem central do cristianismo. O evangelho é uma mensagem centrada em Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boas novas. Olha aí, evangelho, boas novas. Por quê? Por que é boas novas? Porque traz uma notícia boa de que Deus salva o pecador. De que Deus envia um Salvador. Na plenitude dos tempos, Ele envia um Salvador. Ele enviou um Salvador. E esse Salvador, o próprio nome dele diz que Ele salva, porque o nome Jesus quer dizer o quê? O nome Jesus quer dizer, o Senhor salva. Jesus, o Senhor salva. E esse Jesus foi sim anunciado, né, de maneira, né, profética no Antigo Testamento, dizendo, né, o próprio profeta Jonas disse, a salvação pertence ao Senhor. Aí, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então o Evangelho, a Boa Nova, oferece a melhor notícia de todos os tempos. Esse Evangelho oferece as boas novas da vinda de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, das boas novas de Deus. Olha aqui, o Evangelho de Deus, das boas novas de Deus. Qual é as boas novas de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, a boa notícia é que Deus envia um Salvador. Envia para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele concede vida eterna por este Salvador. Quem não tem esse Salvador a seu favor, vai o quê? Perecer na morte eterna. Está aí. Vida eterna, Cristo. Morte eterna, sem Cristo.
O Evangelho de Deus, das Boas Novas de Deus, que oferece ao pecador a salvação pela fé no único que pode salvar. Onde está isso? Atos 4,12. O que diz lá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Olha aqui, não existe nenhum nome. O mundo às vezes está procurando aí muitos salvadores, ou um salvador, isso desde o início da criação, depois da queda. O homem sempre procurando um salvador, ou salvadores. Não existe. Deus enviou na plenitude dos tempos um salvador. E ele diz que não tem nenhum nome abaixo dos céus que possa salvar, a não ser esse salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então esse Evangelho de Deus, esse Evangelho do Espírito Santo, esse Evangelho de Cristo revela que Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e condenados nesses pecados, e para oferecer a sua vida como um sacrifício vicário substitutivo. Ou seja, Jesus vem, paga o preço da salvação. Ou seja, como? Substituindo o pecador. Ele substitui o pecador. Ele faz aquilo que o pecador não pode fazer para se salvar. Então, por isso chama sacrifício vicário, que significa substitutivo. Sua morte satisfez a justiça de Deus. Não foi não? Não fala em Romanos 1,16, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí, ó, sua morte satisfaz a justiça de Deus, ou seja, ele paga completamente pelo erro dos outros. Olha aí, pelo pecado dos outros. E aí satisfaz a justiça. Deus agora, em Cristo, pode aceitar o pecador. Pode aceitar o pecador. Pode ter comunhão com ele, pode estar na presença dele novamente, o pecador. Isso aconteceu na queda, né? Em Gênesis 3, né? Fala a queda do homem, queda de Adão e Eva no pecado. Então ele diz: sua morte satisfez a justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo e santo, que odeia o pecado, perdoasse os pecadores. Olha aqui, irmãos. Isso está profeticamente anunciado em aonde, irmãos? Isaías 53. Está aí mostrando que o Antigo Testamento fala a mesma coisa do Novo. O Novo não veio para mudar o Antigo, não. Não veio. Ele veio para, tipo assim, uma revelação progressiva. Não veio para mudar o Antigo Testamento. Nós sabemos que muitas coisas do Antigo Testamento já estão para se cumprir. Inclusive a segunda vinda de Cristo, que fala assim, a segunda vinda de Cristo no Velho Testamento. Como no Novo fala também, lógico que ele voltará. Então, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo revela, olha aqui, o caráter de Deus e o caráter da humanidade. Vamos ver. Agora, nós vimos aqui o que é o Evangelho. Foi bem explicado aqui, inclusive com versículo e tudo. Nós vimos aqui o que é o Evangelho. Agora, vamos ver essa revelação de maneira mais profunda. Então, o Evangelho de Jesus Cristo revela o caráter de Deus e o caráter da humanidade. O caráter de Deus significa sabermos quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Olha aí. Vamos lá. Deus, ele é o Criador. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá, ele é o Criador. Ele é o verdadeiro Deus. Onde está isso? 1 João 5:20. Claro que em toda a Bíblia está dizendo que Deus é o verdadeiro Deus. Por exemplo, o livro de Gênesis fala isso, o livro de Êxodo fala isso.
Levítico fala isso, o Pentateuco todo, que são os 5 livros de Moisés, fala isso. Mas, pegando aqui já para o Novo Testamento, 1 João, a carta de João, 1 João, capítulo 5, 20, diz, né, que ele é o Deus verdadeiro. Vamos ver, 1 João 5, 20. Foi esse versículo, para 1 João, carta de João 5, 20. Vamos ver. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecer no verdadeiros, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também, irmãos, quem é Deus, né? Vemos que Ele é o Criador, que Ele é o verdadeiro Deus. Também, respondendo que é Deus, Ele é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, vamos ver só um versículo, Mateus 28, 19. Nesse Mateus 28, 19, ele disse: vocês devem fazer discípulos de todas as nações, e batizando essas pessoas que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Cristo não ia ensinar, olha aqui, irmão, Cristo não ia ensinar que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se, né, que aqui mostra um Deus que se faz, que se manifesta, que em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então mostra que Deus, Ele é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Evangelho é o Evangelho do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A salvação é pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porque senão já não mandava batizar, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem pode receber glória, irmão, só quem pode receber glória é Deus. Viu? Se Jesus, se o Filho e o próprio Pai e o próprio Espírito não tiver, né, tipo assim, não fosse Deus, também, nesse sentido, que é um Deus só, em 3 pessoas, se ele não fosse Deus, Jesus não podia dizer, batize em nome do Filho e do Espírito Santo, era só do Pai. Porque Deus não pode dar a sua glória a ninguém. E ele mesmo diz que não dá. Ele disse claramente no livro de Isaías que ele não daria a sua glória a homem nenhum e nem às imagens de escultura. Irmãos, e dentre, vimos agora quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e vimos que Ele é o Criador, vimos que Ele é o verdadeiro Deus. E dentro do seu caráter e atributo podemos dizer o quê? Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Olha aqui, vamos lá. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Ou seja, o Evangelho revela um Salvador que é o quê? Amor, santo e justo. Revela um Deus em 3 pessoas, que é amor, santo e justo. Olha aí. Vamos ver aqui. O caráter de Deus. Olha aí, o caráter de Deus. Caráter mostra o quê? Mostra a pessoa de Deus. Como é a pessoa de Deus? Quem é a pessoa de Deus? Esse Deus, né? Como está dizendo aqui, claro que Deus tem muitos outros atributos, mas o necessário para entender a salvação é que Deus é amor, é santo e é justo. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia ensina que Deus é amor, irmãos. Olha aí. A Bíblia nos ensina que Deus é amor.
Isso está onde? 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Aqui, ó. Deus é amor, por isso que ele salva o pecador. Deus não faz apenas, não age apenas com amor. Ele é amor. Ele é literalmente amor. O amor faz parte integralmente dele. Não é uma atitude de amor apenas. Ele é amor. E por causa desse amor, ele o quê? Envia o Salvador. Você se lembra que em Gênesis 3,15 fala, tipo assim, revela um evangelho, tipo assim, antecipadamente, dizendo o quê? Que Deus promete um Salvador depois que Adão e Eva pecam, caem no pecado. Aqui é esse Deus. Deus salva porque ele é amor. E o versículo mais, assim, contundente disso é o que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí. Deus é amor. Onde é que tem mais? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 103,8. Deus é amor, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é Deus de justiça, é Deus de amor. Bem-aventurados todos que neles esperam. Isaías 30. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha aqui, Deus não muda, ele é amor. Se ele é amor, então ele busca o bem daqueles que ele ama. E esse bem é o quê? Enviar um Salvador para morrer e salvar o pecador da condenação do pecado, da condenação eterna. Está aí. Toda boa dádiva vem do alto. Está aí. Tudo que é bom, seja mesmo temporalmente, seja espiritualmente. Espiritualmente está dizendo da salvação. Porque a salvação sim é espiritual. O homem está morto espiritualmente. Onde é que diz que o homem está morto espiritualmente? Efésios diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está aí, ele vos deu vida. Então está aí, Deus o que? Toda boa dádiva vem de Deus. A salvação é uma boa dádiva ou é uma dádiva ruim? Claro que é uma boa dádiva. A salvação é uma dádiva de maior excelência entre todas as dádivas de Deus. Então, irmão, Deus o que? É amor. Por isso ele salva o pecador. Aí. Então o pecador é salvo por quê? Porque ele merece? Não, porque Deus é amor. E nós vimos isso no Salmo 118. Fala claramente: rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aqui. Então a salvação é devida à misericórdia, ao amor, à bondade de Deus. E misericórdia, amor e bondade são palavras, pode dizer, sinônimas. São termos intercambiáveis que falam do amor de Deus. Então a primeira coisa do caráter de Deus é o que, irmãos? Deus é amor. Então quem é Deus? Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é amor. Agora, irmão, o segundo, falando do caráter de Deus, segundo atributo é o que? Deus é santo. Pronto. Deus é amor, Deus é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isso está onde? Isaías 6,3. O que diz lá?
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Mas o que significa ser santo, irmãos? O que significa ser santo? O que Deus é amor, nós já vimos o que é. Agora, o que significa Deus ser santo? Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto do ser, de todo ser criado. Deus é independente da criação, Ele é separado, Ele é transcendente, Ele é incomparável. Olha aqui, Deus não está amarrado à criação. Não está amarrado não. Apesar que Ele também, vamos dizer, está, tipo assim, unido à criação no sentido, né, de manter essa criação, de ter a sua providência, né, soberana e eterna, de manter a criação nas suas mãos, né? A Bíblia fala que Deus tem a criação nas suas mãos. Mas Deus é totalmente independente da criação. Deus não precisa de nada para continuar sendo amor, santo, justo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não precisa de nada. Ele pode destruir a criação e continuar sendo Deus. Ele é separado de tudo. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que Ele está acima ou separado da corrupção moral da sua criação e de tudo que é profano e pecaminoso. Então, a primeira ideia de santidade é o quê? Separação. Deus é separado de tudo e de todos. A segunda ideia de santidade é o quê? Deus é perfeito, Deus não peca, Deus não erra, Deus não falha. Deus nunca errou. Deus não tem nenhuma mancha no sentido moral, no sentido do pecado, nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma vírgula de mancha. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. Presta atenção. E nem comunhão com o pecador que não se arrepende e crê em Jesus para a salvação. Ou seja, Deus só pode manter comunhão com o pecador quando ele é justificado pela fé em Cristo. E aí se torna apto a ter comunhão com Deus, por causa de Cristo. Vamos ver o que diz sobre a santidade de Deus. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. E diz mais: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A palavra treva nenhuma quer dizer, e não há nele pecado nenhum, não há nele erro nenhum, não há nele defeito nenhum. Olha aí. Não há nele defeito. E diz em Abacuque 1,13, diz: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha o que diz. A opressão, claro que a opressão está falando assim de pecado. A palavra opressão é pecado, relacionada ao pecado. E no Salmo 5,4 diz: Pois tu és Deus que não se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Olha aí, irmãos, olha quem é Deus. Deus é amor, Deus é santo. Olha aí o que diz o Salmo 5,4. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Iniquidade e mal significa pecado. Mal aí é pecado. Pecado. Que o pecado é que trouxe todo o que é de ruim ao mundo, a história do mundo, a história dos homens, tudo está relacionado ao pecado. Então Deus não pode contigo não subsiste o mal, ou seja, Deus não pode aceitar o pecado. Deus não peca e não tolera o pecado.
E é claro que sem um Salvador, o homem é um pecador. Então já está dizendo que Deus não pode aceitar o pecador se ele não tiver um Salvador para cobri-lo da iniquidade e do mal do pecado. Não pode. Deus só pode ver o pecador e aceitá-lo se tiver uma cobertura, uma roupa adequada nele, que ele possa cobrir a sua vergonha. A sua vergonha é o que, meu amigo? O pecado. Nós sabemos que na queda, quando Adão pecou, imediatamente ele se escondeu de Deus, ele fez roupas, pegou folha de figueira e se cobriu. Ali está mostrando, aquela cobertura que ele está mostrando ali, é cobrir o pecado. Ele ficou envergonhado, é como se Deus está vendo o meu pecado. Adão disse assim, Deus está vendo o meu pecado. Aí eu vou me cobrir para ver se resolve. Só que o homem não tem como cobrir o seu pecado, a não ser pelo Salvador do pecado. Quem é o Salvador do pecado? Jesus Cristo. A Virgem dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O seu povo são os que creem. Seu povo são aqueles que creem. E também, irmão, Deus é justo. Olha aí. Deus é justo. Deus é amor. Deus é santo. Deus é justo. A palavra, irmão, justo nos fala da excelência moral de Deus. Irmãos, excelência moral de Deus. Excelência moral de Deus. Olha aí. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Olha aqui. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça. Ele é soberano. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente justos e perfeitos. Olha aí, irmão. Está aí, Suas obras, decretos, juízos são absolutamente perfeitos, justos. Ou seja, mesmo com o pecado, Deus governa o mundo, sim, com perfeição. Sim, condenando o pecado e salvando o pecador. Olha aí. Ou seja, Deus está sendo soberano na sua criação, mesmo neste mundo quebrado pelo pecado, mesmo neste mundo totalmente que não conhece Deus, que realmente é verdade, não conhece Deus. Existe muita religião, mas conhecer Deus é outra coisa. Então Deus, Ele está governando com justiça. Nada que acontece aí está fora da vontade de Deus, está fora das mãos de Deus, como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Não, Deus nunca perdeu o controle. Desde a queda, desde o primeiro pecado até hoje. Está tudo dentro da sua determinação. Então, irmão, falando da justiça de Deus, a Bíblia diz, Salmo 11:7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Mas nós sabemos que os retos, quem é os retos? Quem aceita o dom, a dádiva graciosa de Deus, pela fé que é Jesus Cristo. Então, só é justo quem aceita pela fé Cristo. Aí, por isso que ele diz, os retos lhe contemplarão a face. No sentido normal, existe algum reto? Não, não existe. Que a Bíblia diz em Romanos 9, não há justo, nem o sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não existe reto. Existe reto pela fé em Cristo. Aqueles que estão na fé em Cristo, em Deus, para Deus eles são retos, eles são justos. Em Cristo. E diz em Deuteronômio 32:4 diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Olha aqui, Deus é fidelidade, nele não há injustiça.
é justo e reto. Olha o que diz aqui a Bíblia, falando da justiça de Deus. Olha aí. Deus é fidelidade, Deus é juízo, nele não há injustiça, é justo e reto. Aqui. Então, quem é Deus? Deus é justo, Deus é amor, Deus é santo. Olha aí. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com a criação. Olha aí. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade através de quê? Deus revelou sua vontade como, irmãos? Primeiro, pela sua criação. Onde é que está isso? Romanos 20. Romanos 1:20 fala isso. Essa parte de Romanos é quando diz, né? A ira de Deus se derrama do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, e diz que Deus se revelou a esses homens. Então ele se revelou como aqui? Pela criação. Também Deus se revelou aos homens pela consciência. Olha aqui, o homem sim, ele tem a consciência em sentido do certo e do errado. Todo mundo entende isso. Todo mundo sabe quando erra, todo mundo sabe quando não erra. Agora, saber não quer dizer sair do estado de pecado. Saber é apenas ter a ciência, a consciência, a noção de que eu fiz isso certo, eu fiz isso errado. E também ele se revelou como? Pela criação, pela consciência, olha aí, também ele se revelou agora pela palavra, Salmo 19. Todo mundo sabe de Salmo 19, que fala a excelência da palavra de Deus. Você lembra de Salmo 19? A excelência da palavra de Deus. Vamos ver, irmão, Salmo 19. É só o final, vamos lá. Salmo 19, por favor. Vamos lá, Salmo 19. Esse salmo aqui é importante porque é o que vai falar, né? Que Cristo é a palavra, né? Salmo 19. O que ele diz aqui no Salmo 19? Ele diz, só o final. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aí, ó. Então ele se revela aqui como? Pela palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aqui. Então, ou seja, Deus se revelou agora, né? E de maneira mais contundente, de maneira mais clara, objetiva. Como? Pela palavra. E quem é a palavra, irmãos? Jesus é a palavra, não? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí, Jesus é o verbo que se encarnou, o Filho de Deus, que paga e justifica o ímpio pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua vida. Ele justifica o ímpio pela sua morte e pela sua vida. Cristo. Então, irmãos, vimos que Deus é justo, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Está aqui falando que Deus é justo. E ele diz mais, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Então, irmãos, até agora vimos o que? Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. Aí. Então nós conhecemos a Deus. Cristo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo.
Agora, irmãos, sabemos quem é Deus. E quem somos nós? Sabemos quem é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amor, santidade, justiça. Deus é o Criador, Deus é o verdadeiro Deus. Deus é o Salvador. Deus é o Salvador. Em quem? Na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você se lembra que o Espírito, nesse sentido, é o Salvador também, porque diz, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é a salvação que o Espírito traz, regenerando o pecador, concedendo a ele o que? A fé e o arrependimento para a salvação. Concedendo vida, quando ele está morto em delitos e pecados. Então, Deus é tudo isso. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Mas o homem, quem é o homem? O homem, a humanidade está moralmente corrompida. Pronto, o homem é corrupto. Aí. O homem é corrupto. Onde cai no pecado, o estado original do homem era nobre. Mas com a queda, ele se tornou morto em delitos e pecados. Aí, ó. Todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Preste atenção aí daqui, por favor. Efésios 2:1. Todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Por isso que nada vai mudar a humanidade, meu amigo, se Deus não salvá-la. E claro, na segunda vinda de Cristo, restaurar todas as coisas, que é algo que a Bíblia fala no sermão profético em Mateus 24 e 25, que ele fala da regeneração de todas as coisas. Nada mudará, vai mudar alguns que creem em Jesus, alguns, como está aí, alguns que creem, mas no sentido mesmo geral, não mudará, porque precisa assim de uma vida espiritual. Se tem 1 milhão salvo espiritualmente e 1 bilhão morto espiritualmente, como é que muda? 1 bilhão morto espiritualmente, 1 milhão salvo espiritualmente. Então 1 milhão para 1 bilhão. A medida é essa, 1 milhão para 1 bilhão. Dando só um exemplo. Está vendo como é a situação? Todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Nós somos por natureza moralmente corruptos, inclinados a todo mal e hostis para com o Deus justo. Olha que é o homem. Moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Vamos lá, vamos ver se na Bíblia fala assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Aí, vamos lá outro. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha aí o que Jeremias disse. Enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quer dizer, o homem não conhece nem a sua própria maldade. Ou seja, ele está assim no pecado. Ele é um pecador mesmo. E Mateus diz, porque do coração, Mateus 15:19, aqui foi Jesus que falou, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, mentiras, olha aí, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Olha a mentira, o pai da mentira é o diabo. E diz mais aqui, mas todos nós somos como imundos, toda a nossa justiça como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 54:6.
E diz mais: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aqui, esta é a situação do homem, o quê? O homem está moralmente corrupto. É moralmente corrupto. Aí, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí você vai dizer, não pode. Todo mundo seguindo uma religião, todo mundo seguindo o cristianismo, ou quase todo mundo, não pode. Se você segue o cristianismo morto em delitos e pecado, você não está seguindo o cristianismo. Não está seguindo. Você está apenas numa religião, mas você não está seguindo o cristianismo. Seguir o cristianismo é ter vida em Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Foi o sermão que ele falou em João capítulo 10, que ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas jamais perecerão, eu lhe dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Olha aqui, irmão, está vendo aí? Esta é a situação do mundo, esta é a situação da humanidade. E só sai desse estado de corrupção quem está em Cristo pela fé. Justificado, pois, mediante a fé, olha aqui, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ter paz com Deus se você primeiro não sair do estado de animosidade, do estado de beligerância contra Deus, do estado de guerra contra Deus. Não há paz. Paz aqui é entrar numa posição de adequada diante de Deus, é estar numa posição adequada diante de Deus. Claro que paz, é lógico que a gente tem também paz como, sem conflito, sem briga, sem inimizade, mas também paz aqui quer dizer você estar numa posição que Deus pode aceitar você e você aceitar Deus. Paz com Deus. Mas também, irmãos, a Bíblia diz que nós somos culpados e condenados, aí, moralmente corruptos e culpados e condenados. Vamos ver. A Bíblia ensina que a nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e bom. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como por atos. Ou seja, somos pecadores por natureza, a nossa alma já está contaminada pelo pecado. Somos pecadores por natureza e também somos pecadores porque praticamos o pecado. Veja em casa, Gênesis, que é os 10 mandamentos. Gênesis, Êxodo 17. Êxodo 20, do 17, do 1 ao 17. Pronto, irmão. Êxodo 20, do 1 ao 17. Lê em casa, você que está ouvindo esse estudo, a palavra. Êxodo 20, do 1 ao 17. Pronto. Vai mostrar a vontade de Deus, mas vai mostrar que o homem não segue essa vontade de maneira adequada para o quê? Para poder, através das suas obras, entrar na presença de Deus e ser aceito por Deus. Então o homem é culpado e condenado. Olha aqui, vamos ver onde é que tem isso na Bíblia. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer da glória de Deus é carecer. O que é carecer da glória de Deus? Carecer da glória de Deus é assim, é você estar adequado para ter comunhão com Deus. É você estar numa perfeição que Deus possa lhe aceitar. Aí, carecer. Por isso que o homem carece da glória de Deus.
É você ter uma perfeição que Deus possa lhe aceitar. Porque sim, Deus sim só vai aceitar o homem se ele for perfeito. Você está ouvindo aqui? Deus só aceita o homem perfeito. Como é que ele é perfeito? Em Cristo pela fé. Tá aí, em Cristo pela fé você é perfeito. Tá aí, então carecer quer dizer que você não tem, né, qualidade, perfeição, obras para Deus lhe aceitar e salvá-lo por causa dessas obras. E também ele diz, falando de culpado condenado, a palavra de Deus diz, 1 Reis, olha aí, 1 Reis, pois não há homem que não peque. 1 Reis 8,46. E também falando dessa perfeição diz, Romanos 3, 10 a 12, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha aqui. E mais, irmãos, olha o que diz Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E veja o que o Salmo 133 diz: Senhor, se observares iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Aí se Deus vê o homem, tipo assim, sozinho, o homem, diretamente vendo o homem, ele diz, quem subsistirá? Se tu olhares para o homem com o seu pecado, claro que irá subsistir aqueles que são justos pela fé em Cristo. Só irá subsistir ao olhar, né, ao olhar perfeito, ao olhar realmente, né, de um raio-x, do mais potente que vê tudo. Só irá realmente subsistir aqueles que têm, daquele que tem uma justiça fora dele, salvando ele do pecado e das suas consequências, salvando o pecador do pecado e das suas consequências. Essa justiça é o quem? É a justiça de Deus que se revela no Evangelho. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí, somente esse Deus vai ver e vai dizer, ele daqui estará comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz para aquele, né, aquele ladrão na cruz, né, um dos ladrões, hoje você estará comigo no paraíso, porque a salvação não é por obra, mas pela fé. Olha aí. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, somos o quê? Quem é o homem? Moralmente corrompido, moralmente culpado e condenado. E aí, olha aqui. Agora, irmãos, temos um dilema. Vamos finalizar isso daqui. Vamos finalizar. Ele diz, agora, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, olha aí, que disse quem é Deus e quem é o homem. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo. O homem é pecador, o homem é injusto. O homem não é amor. Ele odeia a Deus. Olha aí. O homem não é santo, ele é pecador. O homem está moralmente corrompido. O homem está em estado de condenação e culpa. Ouvimos isso. Agora, irmãos, e ouvindo da palavra de Deus, nesse estudo que estamos falando sobre o Evangelho de Cristo, agora sabemos quem é Deus e quem é o homem. Agora temos aqui um dilema. Vamos finalizar aqui. E a segunda parte, né, será feita daqui no final de julho, último sábado de julho, que vai falar quem é a solução para o dilema, a esse dilema.
que claro é Cristo, será dado pelo pastor Alessandro, segundo estudo. Então agora temos um dilema. Você sabe que um dilema é como se fosse uma coisa que não tem solução. É como se fosse uma escolha que é muito complicada e que, mesmo você escolhendo entre X ou Y, A ou B, em certo sentido você não tem uma certeza. Claro que com Cristo você vai ter essa certeza. Mas o dilema é como se fosse uma coisa difícil, um problema. Veja um problema matemático aí, bem difícil, problema de física, qualquer coisa difícil é física, né? Então, veja aí, muito difícil aí. E aí, nós temos esse dilema. Qual o dilema? Agora temos o dilema. Se Deus é justo e santo, como pode Ele absolver o pecador? Aí, um dilema. Como Ele pode perdoá-lo sem ferir, manchar ou macular o seu ser, o seu caráter, sem Ele deixar de ser Deus? Como é que Ele pode? Como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que devem ser condenados? Atenção. Como? Como um Deus que é santo, justo e bom, e que diz que a sua palavra é santa, justa e boa. Lembra? Como um Deus desse pode perdoar o pecador que está no estado, em certo sentido, pode dizer assim, irremediável, de condenação e morte e pecado? Irremediável, porque se depender do pecador é irremediável. Se depender de Deus, a Bíblia diz, para Deus tudo é possível. Então, para o pecador é irremediável, não existe remédio. Para Deus, Deus tem um remédio para curá-lo disso, tirá-lo desse estado. Então, irmão, como Deus pode resolver a situação? Não é o pecador resolver a situação, o pecador não resolve nada. Como pode Deus resolver a situação? Através de Jesus Cristo, nosso substituto. Olha aí, Cristo é o nosso substituto, é aquele que faz a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus em todo sentido, ativamente, passivamente, Ele o quê? Salva o pecador e lhe coloca no estado, numa posição de aceitação diante de Deus. Então Jesus Cristo é esse Salvador que vai o quê? Resolver o dilema. O dilema de quem, irmão? Diante de um Deus santo, justo e bom. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar alegres com a salvação. O próprio salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O próprio salmista diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que o Senhor abençoe a todos que ouviram essa palavra, esse estudo, também no canal da igreja, no YouTube, e que aqueles que não encontraram ainda a salvação possam crer hoje. A salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Jesus diz para Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação nesta casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.